Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Muito bom dia para você, meu amigo, minha amiga do Brasil, amigos ouvintes da Rádio Brasil Central, pela onda média, curta e tropical, e também da frequência de qualidade da nossa 90,1, a nossa RBC. Muito bom dia para você. Está começando mais um programa Conexão Ambiental. Uma ótima manhã para você, um bom dia para você que nos ouve pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental, hoje 7 de outubro de 2016. Bom dia, Ernesto Fleury. Bom dia, meu amigo Emerson Kran. O programa de hoje, rapaz, nós vamos conversar sobre o jovem. É isso mesmo, o jovem, a nossa juventude e o compromisso dessa juventude com o nosso planeta. O movimento ambiental em todo o mundo sempre contou com a força e a coragem dos jovens para realizar protestos e também mobilizações. Todas as mudanças que houveram no mundo em relação às causas ambientais tiveram na juventude uma participação ativa e também importante. Na última reunião da Cúpula do Clima em Paris, a COP21, nós tivemos a participação da juventude, que marcou presença, e essa presença foi efetiva, estabelecendo metas, ações para grupos em todo o mundo. É na criança e no jovem que há esperanças sobre o que as próximas gerações terão em mãos para direcionar de forma melhor os destinos do nosso planeta. No Conexão Ambiental de hoje, nós vamos saber mais sobre essa geração e essa geração que está assumindo a condução do nosso planeta. Uma ótima manhã para você que nos ouve aqui em Goiânia, região metropolitana, Goiás, em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Em todo o mundo. Você quer participar do nosso programa de hoje? Os nossos telefones você já conhece, 62-3282-8780, o nosso e-mail conexãoambiental@hotmail.com e o nosso WhatsApp você já sabe, 9977-0482. E para falar desse assunto, já está conosco aqui na bancada a doutora Mônica Maria Lopes da Fonseca. Ela é bióloga, doutora e mestra em educação, é professora da Universidade Federal de Goiás, atua na educação ambiental e também meio ambiente, ensino de ciências na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Muito bom dia, doutora Mônica Maria. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui e parabenizar vocês pelo espaço para discussão de temáticas ambientais, o que é muito difícil ainda da gente ter, né, no país. Pois é, professora, a juventude e o meio ambiente. O que será das nossas gerações futuras, o que será do planeta se nós não cuidarmos disso agora? Porque preciso já que nós olhamos com outros olhos para os nossos recursos naturais. E nesse sentido, esse ano, em diversas cidades do país e aqui em Goiânia também, estudantes ocuparam escolas, reivindicaram a participação nas discussões, sobretudo na questão da educação, suas escolas, o modelo de ensino. Você acha que essa é a cara da nossa juventude? Olha, eu acredito que sim. A juventude, ela tem uma característica própria, que é a de reivindicar, de participar, né, de se posicionar. Né? Isso é uma característica da própria da juventude, né? Subverter. Né? Então, eu acredito que sim, é uma característica e ela é importante. Ela é importante porque esse jovem, ele pode, né, reivindicar isso hoje, mas amanhã também está reivindicando outras coisas. Faz parte inerente dessa idade, dessa faixa etária, né? E se a gente for pensar a questão ambiental, esse jovem também pode reivindicar dentro
né, das políticas ambientais e participar de movimentos ambientais. E na Rio+20, por exemplo, houve a participação imensa, né, da juventude no Fórum Social Mundial, do lado de fora dos encontros, do encontro oficial, né, mas ali fora você teve jovens, houveram passeatas e a presença de jovens foi uma constante. Uhum. Professora Mônica, as gerações têm suas características peculiares, né? Isso por questão social, política, enfim. Se a gente for comparar, por exemplo, a essa juventude que a época aí da Revolução Verde, década de 60, fez todo um protesto em relação, né, à Revolução Verde, que começou lá nos Estados Unidos. E essa juventude de hoje, o que existe nessa... Existe alguma característica peculiar a essa geração de hoje que pode garantir para nós assim, nós temos uma juventude capaz de assumir o controle, eu não digo nem o controle, mas assumir de forma diferencial a condução das discussões sobre o destino do planeta? Bom, eu acredito que parte, né, dessa juventude já pensa, né? Mas você tem hoje essa juventude imersa, diferentemente da década de 60 e 70, quando o movimento ambientalista ele entra no Brasil, né? Diferentemente, não havia um processo de globalização em que você tem uma massificação, né? Então, eu que trabalho, por exemplo, na formação de professores pedagogos, que vão trabalhar, então, com a educação infantil, né? E a primeira fase do ensino fundamental, a gente tem essa preocupação, né, de pensar essa criança, de trabalhar com a educação ambiental com essa criança. Por quê? Porque imersa num mundo globalizado, e em especial numa sociedade de consumo, fica muito difícil não homogeneizar, né? O nosso jovem hoje, ele está muito homogeneizado. Ele perde um pouco da sua identidade, da sua especificidade, em nome de uma roupa, em nome de um celular, em nome de tudo isso que está sendo jogado, né? Entendendo a escola como um locus de formação da educação ambiental, inclusive, né? O aluno, por exemplo, da educação infantil, que permanece na creche o tempo todo, ele fica um tempo maior. Então, nessa geração, né, de hoje, que está aí na faixa dos 5, dos 7, de 0 até 9, 10, eu acredito que sim, no futuro eles vão estar mais ligados, antenados às questões que acontecem, né? E mesmo esse adolescente que dentro do mercado de consumo, de uma sociedade de consumo, ainda está preso a esses valores do consumo, ele também pode vir a ser tocado, né, para um pensamento mais holístico, mais global, né, no sentido né, de ver o outro diferente no meio ambiente. Professor, e qual é a influência, no caso aí, da tecnologia e da publicidade da informação na formação dessa juventude? Você citou aí a questão dessa primeira infância, até 9, 10 anos, mas já da nossa atual juventude, os adolescentes, né, até mais. Qual é essa influência e o que é essa influência, tanto da tecnologia quanto da informação, ajuda e atrapalha? Bom, ela ajuda no sentido de que ele tem um domínio hoje, uma criança de 6, 7, 5 anos, ele tem um domínio daquilo que ele quer ver, né, usando tecnologias, seja a televisão, um canal fechado, seja, né, um jogo, ele tem uma autonomia da escolha, né? É assim como o adolescente, o jovem lá na universidade e tal. Agora, ao mesmo tempo, eu penso que a sociedade como um todo, ela faz uma mitificação dessa tecnologia, né? E ao invés de um celular ser só um celular e poder ser um instrumento, né, de trazer informação, ele é mais do que isso, né? Esse é o grande nó. A gente ter que usar a tecnologia, mas usar de forma positiva, né? E não buscar, tentando agregar conhecimentos, né? E o que eu percebo
é que o jovem, né, na universidade, ele faz isso também, mas ele ainda está sob influência da própria mídia enquanto informação positiva no sentido da discussão ambiental, da sua cidade, do lixo, da saúde, da educação, mas ele também está sob uma pressão de consumo, né, de outras coisas que não. Professora, e você disse da questão da educação dos profissionais, dos pedagogos, que já estão com essa preocupação de formar esse cidadão do futuro com uma consciência mais ambiental, uma consciência que possa conviver melhor com o diferente, né? E como você vê a questão da família nesse processo, uma vez que essa instituição está tão fragilizada hoje nessa sociedade de consumo, e como é que você vê essas disparidades? Bom, eu entendo que educada ambientalmente a gente é desde que nasce, né? Na nossa casa, se a mãe junta as cascas, se joga no lixo, o que faz, se tem coleta seletiva no prédio, isso tudo é uma leitura que a criança vai fazer desde que ela nasce, né? Então, todos nós somos educados ambientalmente desde que nascemos. Então, se a gente pensar a família, ela é parte importantíssima nesse processo. Fundamental. Né? Fundamental. Ela é o lugar em que família e escola vão ter que andar juntas nessas faixas etárias aí, para poder dar uma formação, né? Que a gente usa adjetivar a educação ambiental, mas é também uma educação para ter o cuidado, né? Quer dizer, levantar quando o idoso entra no ônibus, ajudar uma pessoa que caiu na rua, quer dizer, a família ela faz essa educação, né? Quase que do caráter, podemos dizer assim, né? A escola, quando a gente recebe esse aluno, seja em qualquer dos níveis de ensino, ele já vem com uma bagagem de casa, né? Nós, na escola, o que a gente pode é acrescentar e tentar modificar, né? Ou agregar conhecimentos para que determinadas atitudes não voltem a acontecer. Professora, quando a senhora fala, né, que nós, de forma geral, ambientalmente, nós somos educados assim. Existe uma preocupação, no caso, por exemplo, das escolas, né, em fazer esta formação, em aproximar o jovem, a criança, dessa informação sobre o futuro do planeta, sobre cuidados, respeitos, de forma assim, mais intensas, mais profundas? Existe isso? Olha, você tem um dos últimos documentos, é a Política Nacional de Educação Ambiental, né, uma lei de 99, que ela traz entre muitos dos seus indicativos, né, a necessidade de que a educação ambiental ela seja trabalhada em todos os níveis e modalidades, né? Então, na educação infantil, no ensino fundamental, no médio, no ensino superior e em todas as modalidades, presencial, não presencial, e ela tem que ser trabalhada de acordo com o que está no antigo PCN, que é na transversalidade. Então, a escola cabe, e é um direito, né, do aluno, e a escola cabe fazer isso, né? Agora, é muito complicado fazer isso no ensino superior. Então, a criança e o jovem, ele tem, inclusive, no livro didático, faz parte do conteúdo, e desenvolve-se muitos trabalhos na escola, né, em especial na educação infantil e no ensino fundamental, dentro dessa temática. Agora, no ensino superior, isso é mais complicado. Essa complicação não seria, professora Mônica, resolvida, por exemplo, se fosse pensado, e eu não sei se é pensado assim, para o ensino fundamental se faz de uma forma, no ensino médio se faz outra, e no ensino superior uma outra formação, porque assim, se a criança e o jovem, né, ele é acompanhado, né, e se essa informação chega de forma, como eu direi assim, suficiente no ensino fundamental, depois no ensino médio, no ensino superior, ela deveria vir diferente, com uma outra conotação, porque assim, ali nós já temos o jovem, né, se bem que tem aí essa gurizada chegando aí com 16 anos, 17 anos no ensino superior também, né, mas já vem com uma formação. Então, sim, para o ensino superior deveria ser diferente, mas as universidades têm feito esta
essa reflexão? E esse jovem tem sido sensibilizado, e essa reflexão tem trazido no jovem um despertar, algo que possa chamar a atenção do jovem para que ele participe desse processo? Bom, eu posso dizer do curso que eu trabalho, né? Primeiro quero fazer uma ressalva. O fato de estar na lei e estar lá no currículo da escola, né, na educação infantil e no ensino fundamental, não garante que seja feito, né? O que a gente percebe, o que eu percebo, é que grande parte dos meus alunos, eles que já estão na escola, eles buscam trabalhar alguma temática ambiental, inserir alguma temática ambiental na sua sala de aula. Até porque o aluno traz isso, as informações e as mídias, né, a tecnologia, ela permite a ele chegar lá e perguntar de um bicho que ele viu lá na Discovery, né, que ele viu no programa tal, que ele viu no desenho tal, né. Então o professor hoje ele tem que estar preparado para isso, né. Agora, no ensino superior é muito complicado, porque eu trabalho numa licenciatura, eu trabalho em curso de formação de professor. E como a área é ciências naturais, cabe a esse professor trabalhar um pouco mais a educação ambiental. Mas a gente não consegue inserir no currículo, né, de forma transversal, como está na lei, é uma dificuldade muito grande, que os outros professores entendam que em políticas educacionais é possível isso. Professora, nós falamos há pouco da questão da tecnologia e do acesso a ela. Eu migro um pouco nessa área, e a tecnologia hoje ela é tão até cruel, vamos dizer, nesse aspecto, porque hoje o cidadão logado no Google, e o Google faz um mapeamento, sinceridade, um mapeamento do perfil desse usuário, de tal forma que qualquer elemento de busca que esse usuário faça na plataforma, toda e qualquer... o Google faz uma leitura para saber das suas preferências, e aí, se ele olha um anúncio de bolsa, por exemplo, de sapato, de vestuário, o Google, em todas as suas buscas, vai ter uma oferta no sentido de chamar a atenção para ele no consumo, né? E nesse aspecto da internet, com esse algoritmo que te dá o prazer a todo momento, que te desconcentra a todo momento no sentido de consumo, e que te faz entrar num ciclo vicioso, isso não seria, de uma certa forma, um empecilho grave para que esse jovem possa usar a plataforma de internet de acesso à informação como uma plataforma de conhecimento e de busca de informação também? Seria um concorrente às vezes até desleal? Bom, eu entendo muito pouco de tecnologias, mas o que eu percebo, né, na minha vivência é que eles utilizam, né, para comprar, mas ao mesmo tempo eu penso que a gente tem aí, se no início a gente teve medo dessa tecnologia, né, de que ela ia levar esse jovem a ter acesso não só ao conhecimento, mas outras coisas, ao consumo, né? E saber também se esse jovem realmente está preparado para usar esse arcabouço de informação que é ofertado a ele, se ele tem preparo para saber, de repente, até escolher isso, e até que ponto ele não se vincular a uma coisa que ele em si não quer, mas ele é cognitivamente levado a cometer o erro de entrar em alguma coisa e tudo mais. É uma questão mais cognitiva também, que eles vão na cognição, vai no pensamento. Eu acho que não é nem a cognição, é mais a tentativa e erro. Se você pegar a criança e colocar ela em frente ao computador, ela vai na tentativa e erro, coisa que a gente tem medo. Eles não têm medo da tecnologia, sim, né? E penso que esse ciclo que você chamou vicioso, a gente pode transformar num ciclo virtuoso, né? Por quê? Porque é um instrumento muito legal de acesso. Então, se o professor começa a trazer para sua sala de aula, né, pesquisas que sejam na plataforma do Google ou, né, em outros filmes e tal, esse aluno passa a ver com outros olhos essa tecnologia, né? Estamos conversando com a doutora Mônica Maria Lopes da Fonseca, bióloga, doutora e mestra em educação, falando sobre o tema de juventude e meio ambiente. O Conexão vai dar uma rápida parada, a gente volta daqui a pouquinho.
Conexão Ambiental. Voltamos na Rádio Brasil Central, sistema de rádio Brasil Central que envolve AM, onda média, onda tropical, onda curta e FM 90,1 em cadeia para todo o Brasil, falando aqui no Conexão Ambiental sobre a questão do empoderamento da juventude, dos conhecimentos do planeta, do meio ambiente, e se esse jovem hoje está realmente engajado na luta para a defesa do nosso meio ambiente, do nosso planeta. E conversando conosco está a professora Mônica Maria Lopes da Fonseca, ela é bióloga e mestra em educação. Doutora Mônica, nós estamos falando dessa questão do jovem. E o jovem hoje, ele, indo mais para uma questão mais política, você acha que os nossos políticos no Brasil, eles pensam realmente nesse jovem no sentido de empoderá-lo de conhecimento e de capacidade para ele lutar nesse processo da vida, que é lutar em prol do nosso planeta? Bem, eu penso que pode até tentar, mas não vai conseguir. Esse acesso às tecnologias, ele é uma coisa sem controle. A partir do momento em que esse jovem aprende, essa criança aprende, ela viaja ali para onde ela quiser, para o bem ou para o mal. E a questão ambiental, ela é posta em muitos... ele tem acesso às informações e agora... É claro, se a gente pensar o Brasil, a nossa discussão dentro da educação ambiental é muito recente. Então, o jovem, essas novas gerações, não. Elas já estão mais imbuídas, desse ouvir, pelo menos ter dito, ou prestar atenção em alguma informação, em alguma notícia. Agora, os mais velhos, não, porque a educação ambiental é recente. É recente. Tem o quê? 30 anos, mais ou menos, que já se pensa em educação no Brasil, ambiental? Talvez isso, final da década, na década de 70, muito pouca coisa. Mas 90, sim, a partir de 80, você tem aí uma inserção dos grupos ambientalistas, na redemocratização do país, você tem até a instituição do Partido Verde, pelo Fernando Gabeira. Professora Mônica, por que de uma forma geral, em algumas capitais, a juventude foi despertada sobre essa questão de mexer nas escolas, mexer no currículo, mexer no modelo de educação, modelo de gestão das escolas? Por que essa juventude se despertou, em defender os seus direitos, a forma como ela quer essa escola, e por que talvez seja complicado trabalhar outros temas? Se é complicado trabalhar outros temas, fazer com que esse despertar seja assim, quase que, aí é uma opinião leiga, foi quase que automático. Vou mexer na escola, então vamos defender a escola. Bem, primeiro não é um movimento aqui só do Brasil, nem só de Goiás. Sim. É um movimento que ele vem acontecendo em outros países, na França em especial. E talvez porque países em crise, com a questão do dinheiro, o parco recurso para a educação, você tenha que brigar, E então o bonito desse processo é exatamente ele lutar por aquilo que ele acredita. Então, se ele quer uma escola de um jeito diferente, cabe a ele lutar por ela, sim. Cabe a ele lutar por ela, sim. Agora, as armas, para essa luta, é que a gente tem que estar trabalhando e eles também têm que estar repensando, E penso que a família é um fator fundamental nisso aí. Essa conscientização do jovem, ela se dá muito na prática da família. Eu vi no caso, por exemplo, aqui de Goiânia, não sei, eu talvez não tenha acompanhado de forma tão presente em outras cidades, mas, por exemplo, pais e mães que se opuseram a essa mobilização de seus filhos e foram buscar filhos nas escolas. O que foi aí que não
que não chegou na cabeça desse pai e dessa mãe, não compreendeu a essência da coisa? Veja... E até que ponto, e toda a mobilização estudantil que houve aqui em Goiás, a gente recentemente, até que ponto o meio de comunicação em si meio que deturpou a coisa, ou não deu no viés correto a notícia? Bom, eu penso primeiro que a família, ela tem medo, né? Quem não tem medo? Né? Tem medo do novo. Da mudança. Da mudança, né? Tem medo do que possa acontecer com esse filho, porque pode, né? Pode acontecer muita coisa. E, ao mesmo tempo, dentro da própria família, o arranjo familiar de relação de poder, né? Quer dizer, quem é esse pai, esse menino, como é que esse menino vai me desautorizar, né? Digamos assim. Com relação às notícias, eu até não acompanhei muito de perto. Mas assim, eu penso que hoje com as tecnologias e essa moçada dominando, o que sai na televisão até para a população, e a própria população tem acesso por outros lugares. Exatamente, né? Eu até acompanhei um dos grupos no Facebook aqui mesmo em Goiânia, e eu vi o interessante que foi a troca de informações que tinha com os estudantes aqui de Goiânia, com as cidades aqui do estado de Goiás, mas também com as cidades fora do estado, em outro estado. Eu achei isso importante, ou seja, isso aí que a senhora falou é interessante. O que sai na imprensa, o que sai na televisão, pouco importa, porque outras ferramentas, como a senhora falou aí, quais as ferramentas, né, que são postas para este embate e para esse debate? Eles têm essas ferramentas e elas são muito poderosas, né? Então, por exemplo, na questão ambiental, quando a gente lembra de Seattle, né, na década de 90, o movimento que houve, quer dizer, as pessoas foram para a rua, brigaram pela questão ambiental, né, brigaram lá com a cúpula. Toda vez que Davos se reúne, por isso agora se reúne longe e quase inatingível, é exatamente para fugir de movimentos, entre eles o movimento ambientalista, que vai reivindicar muitas coisas, né? Então, você tem hoje você, na verdade, não tem um controle sobre o trânsito, né? Você vê a Primavera Árabe, ela é exatamente isso, quer dizer, o uso dessa tecnologia possibilitou, né, as pessoas se organizarem, gritarem e dizerem, olha, aqui acontece isso, aqui está acontecendo isso. E isso não fica só no Brasil, em Goiás, isso vai para o mundo. Professora Mônica, eu vi ontem eu estava lendo um artigo, achei muito interessante o título, e aí o autor falava o seguinte, a forma como a criança brinca influencia a próxima etapa, ou seja, a juventude, né? A criança hoje, a nossa criança, ela brinca de forma suficiente para que a juventude de amanhã, aí eu já estou falando numa outra geração, né, que vai assumir o planeta em condições, em muitos aspectos, delicada, né, em relação ao clima, em relação à devastação das florestas. Aí eu toco aqui nessa nossa questão do cerrado, né, um pouco mais da metade já está devastado, né. As nossas crianças estão brincando de forma a receber, né, informações suficientes para esse embate? E para essa questão que a gente disse, a gente recebe essa informação já na criação, né, no início, como é que cuida da planta, como é que faz isso? Bom, o brincar na educação, ele é muito importante, porque a criança, ao fantasiar, ao dizer que ela é uma princesa, ao dizer que ela é aquele caixote é um carrinho, né, tudo isso ajuda essa criança na construção da sua identidade, né? Ela vai ocupando papéis e, saindo desse papel, ela tem clareza de que aquilo é um caixote, mas naquele momento da brincadeira ela diz que é um carrinho e pronto, né? Então, é importantíssimo a brincadeira na infância.
Né? Por quê? Porque constrói essa identidade. Por isso, na próxima etapa, será importante, sim, se essa criança chega com uma, né, fortalecida na sua identidade, ela vai, sim, ser um jovem mais empoderado, né? Bom, com relação a brincar, né, as informações na educação infantil em brincadeiras e o cerrado, realmente é uma coisa preocupante, né? O cerrado ele já perdeu muito mais do que 50%, e o que a gente trabalha muito lá no curso de pedagogia da UFG é esse cerrado, né? Então, ler histórias, que os bichos do cerrado têm, trazer o conhecimento do cerrado para essa criança, para que ela, né, uma vez eu fui à Chapada dos Veadeiros e o diretor do parque, à época, não me lembro o nome, 98, ele disse o seguinte: a gente só ama aquilo que a gente conhece. Isso. Então, é importantíssimo que essa criança perceba-se no cerrado, né, não só os nomes e tal, mas perceba-se como sertanejo, como alguém do Brasil Central, do Brasil Sertão, e se apodere desse cerrado, né? E talvez, quem sabe, porque trabalhar com a questão ambiental, e em especial com a educação ambiental, é ter um horizonte de utopia. Porque se a gente não tiver esse horizonte de utopia, de achar que pode vir a ser diferente, a gente não precisaria trabalhar. É cruel a gente falar de utopia numa questão que é a nossa casa. Pensar o planeta como nossa casa. Então, como é que a gente fala que a utopia cuidar da nossa casa é uma realidade? Eu diria que nós estamos no deadline, no SOS, precisamos cuidar dessa juventude, né, professora? Com certeza. Porque o deadline está aí, o cerrado já daqui a pouco não existe mais. A meninada hoje não sabe o que é uma galinha, não sabe o que é às vezes sabe o que é uma vaquinha, um boi, mas não conhece os animais do cerrado minimamente, deve conhecer o cachorro e o gato, que é a coisa mais urbanizada. Até que ponto essa não inserção desse jovem nesse universo do cerrado, no universo histórico nosso de Goiás, Goiás é muito rico culturalmente, até que ponto essa não inserção pode contribuir ou não contribuir para esse movimento de empoderamento que você está dizendo? Olha, E aí eu volto naquelas famílias que muitas das vezes brigam com o filho que está lutando por uma coisa legítima, por não entender ou não saber lidar com a informação, com tanta informação que é bombardeado nele, e acaba tendo que defender de uma forma estranha ou errada, ou não apoiar o movimento e aquele momento do filho. Bom, com relação ao cerrado, Goiânia tem uma especificidade muito interessante. Eu não sou daqui, eu sou de Minas, sou de Belo Horizonte, tem 20 anos que eu estou aqui. É uma cidade que o rural ainda está muito perto, né? Você anda no município de Goiânia e em determinado momento você já está na roça, você já está no mato, né? Então, essa questão da cultura, da ruralidade, é muito importante. Por quê? Porque mesmo que a gente tenha essa impressão de que o menino não conhece, mas na casa dele todo ano faz uma galinhada com piqui. Entendeu? Isso é verdade, né? Você tem o acesso ao piqui, você tem o acesso... Pelo menos uma vez no ano. Pelo menos uma vez no ano, né? Então, assim, essa cultura do rural ainda é muito presente nas famílias goianas, né? De reunir, de contar história. Então, isso ainda é importante. Eu penso que ainda não acabaram com tudo, porque essa população do estado de Goiás, ela tem uma forte ligação, né? O que é o mês de julho? É ir para o Araguaia, mesmo que seja para pescar e comer a sopa de tartaruga, que é uma tristeza, mas existe essa cultura de ir até o rio, de se organizar para isso, né? Então, o meio ambiente, e aí entendendo o bioma cerrado, ele está muito próximo, né? Então, essa especificidade aqui da cultura goiana é muito importante, né? E a gente trazendo ela para a escola, na educação infantil, nas séries iniciais, aí a gente vê o tanto que a criança sabe, né? O professor não está trazendo muita novidade. Por quê? Porque nessa família, sim, o pessoal conta história, tem sempre um pezinho, digamos assim, no mato, tem sempre um pezinho na roça. Professora Mônica, nesse sentido, então, assim, existe uma segurança em relação, assim, à questão da formação dessa criança, estar segura em relação, sendo ela quem vai assumir postos importantes
na condução da cidade, do estado, do país? Bom, a educação consegue ver isso de forma clara e segura? Não, a gente não tem segurança de nada, né? Na verdade, pode dar pipoca ou piruá, né? Então, a gente não tem essa segurança. Agora, a gente faz a parte que cabe à escola, né? De trazer para essa criança e para esse jovem as informações, fazendo, na verdade, o contrário do que a mídia ou a internet faz, no sentido de tirar essa identidade, né? De trazer uma outra identidade homogeneizante para o país todo ou para o mundo todo. Mas penso que essa característica específica de Goiás, né, com essa forte cultura do rural, ela ainda é uma forma de resistência, né? Então eu não posso dizer que esses jovens, quando chegarem a postos aí, que vão definir alguma coisa sobre o meio ambiente, vão se posicionar a favor, né? Eu não posso dizer isso, eu não tenho essa garantia, quem dera tivesse. Por isso a gente trabalha num horizonte de utopia, né? Mas é importante a gente fazer a parte da gente, né? E se ela for bem feita, se ela for bem trabalhada, com certeza, na hora de jogar o lixo na janela do carro, essa criança vai pensar. Ou se ela vê alguém da família jogar, ela vai chamar a atenção. Aí os exemplos são fundamentais nessa condução, nessa decisão aí da criança. Sem sombra de dúvida, porque nessa faixa etária, até os 10, 11 anos, a professora ela tem uma mística, né, com a criança. O que diz a professora é lei. Então, se a família aceitar isso e trabalhar junto com a escola, essa criança possivelmente será uma criança, né, as gerações futuras serão diferentes do que a minha geração, a de vocês é. E você acredita que nesse processo da educação que você disse que não dá para garantir, mas é claro que é relevante sim, precisa trabalhar a base, e a base é fundamental na formação dessa criança. Você acredita que existe uma resistência dos governos e, de um modo geral, uma falta de habilidade dos nossos gestores públicos no sentido de acomodar melhor e acolher melhor o jovem? Eu penso que a gente está num processo, né? Nós estamos num caminho. Agora, acolher, eu penso que precisamos de ter mais escolas, mais creches, né, para a educação infantil em especial. Quer dizer, nós temos que tirar essa meninada da rua, nós temos que trazer essa meninada, protegê-la, né, acolhê-la no sentido também da proteção, do cuidado, da proteção e da aprendizagem. E no sentido de criar políticas também, né? Sim, sem sombra de dúvida. Agora, ou fazer valer o que está na lei, né? A lei, eu acho que o Brasil é um país de muitas leis, né, na área da educação, na área da educação ambiental, e que muitas vezes isso não se concretiza no chão da escola. Estamos conversando então com a professora Mônica Maria Lopes da Fonseca, hoje no Conexão Ambiental, debatendo a juventude e o meio ambiente. Agora 8 horas e 40 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Conexão Ambiental. Quando elas vão para a escola. Voltamos então aqui no Conexão Ambiental pela Rádio Brasil Central, sistema de rádio de comunicação, através da FM 90,1, da onda média, onda curta e onda tropical, sistema Brasil Central de rádio, conversando com a professora Mônica Maria Lopes, que ela é bióloga, doutora e mestra em educação. Professora, uma cidade educadora é aquela que escuta suas crianças. Título de um artigo. Muitas cidades ainda terão segundo turno nas eleições, né? E o gestor público, o político brasileiro, ele ignora hoje esse universo da criança, ou ele não vê condições de, através de tanto problema econômico, tanta coisa que eles justificam aí, de não poder dar um respaldo maior na formação da nossa criança? Bom, eu penso que o gestor, ele tem que, na sua perspectiva de administrar, seja o município, seja o estado, seja o país, ele tem que pensar a educação, né? Como tem que pensar a saúde, como tem que pensar a habitação, como tem que pensar o transporte coletivo. Então, ele tem que investir, né? Investir na educação é investir no futuro do país.
né? Haja visto os países lá asiáticos, né? Com toda a dificuldade também, o investimento em educação é grande. Se você for comparar com os países do primeiro mundo, a gente aqui está ainda, né, nem engatinhando, né? Agora, é um processo. Eu acho que a redemocratização do país, ela ainda é recente. Nós não temos... a democracia está consolidada, né? Mas a gente ainda tem ranços, né? Em especial com relação à educação, de que se eu não educar, é mais fácil eu conduzir. Professora Mônica, e essa dificuldade, e aí é uma opinião minha, essa dificuldade do político brasileiro, né, do gestor público, existe em relação a compreender e a entender, né, as reais necessidades dessa juventude, e aí você ter políticas, não políticas pontuais, mas políticas a longo prazo para a juventude. A gente vê nos últimos, talvez nas últimas 2 décadas para cá, ou talvez na última década, a gente vê as prefeituras, né, montando na sua equipe e tendo uma secretaria de juventude. Bom, eu não, assim, estou muito por dentro disso aí, né? Mas posso dizer que na verdade há seria não um embate, mas uma incompreensão mesmo das necessidades, né? Mas ao mesmo tempo, esse político, digamos assim, mais esperto, e aí, né, num sentido pejorativo, ele usa daquilo que a juventude usa. Então usa as redes sociais, ele vai tentar chegar a essa juventude, em especial aqueles que votam, né? Que já tem direito ao voto, através daquilo que essa juventude usa, né? Como eu chego até ela? Através das redes sociais. Agora, isso não quer dizer que esse político vai pautar na sua gestão políticas para essa juventude, para pensar essa juventude, né? Se ele não pensa a educação, então ele não vai pensar outras coisas como esporte para essa juventude, né? E olha só, eu vi um fato ontem, uma postagem no Facebook, achei interessante porque aconteceu comigo, acho que aconteceu com muitas pessoas, né? Quem está nos ouvindo e com a gente aqui, chegar pelo celular, pelo Facebook, o santinho do candidato. Aí alguém ontem fez uma observação muito, muito peculiar, eu não tinha dado conta disso. Ele falou, o político, né, ainda continua entregando o santinho e virando as costas. Aí eu falei, gente, é mesmo, antes entregava no papel, agora o sujeito simplesmente manda pelo WhatsApp, pelo Instagram, inbox, etc. Ele continua fazendo a mesma coisa, ele não mudou. Esse ranço ainda continua, né? Ele está aprendendo. Eu acho que todos os movimentos dos últimos 4 anos, de rua, de redes sociais, sim, dos momentos políticos que passamos nos últimos meses no Brasil, tem mostrado para esse político que desse jeito não dá mais. E outra, acho que ele perde o voto. Né? Depende, né? Depende. O triste é que depende. Depende. Mas ele vai ter que mudar, porque senão ele vai para a extinção. Professora, o vencedor do Nobel da Paz de 2014 foi o indiano Kailash Satyarthi. Ele esteve em São Paulo lá na época daquelas primeiras ocupações, e interessante que ele sugeriu lá aos estudantes que, além de ocupar a escola, que eles ocupassem o mundo, né? Não apenas a escola, né? De um modo geral, essa juventude hoje, né, está protagonizando isso de forma a mostrar para a gente que essa juventude está fazendo essas ações, essa mobilização, esse protagonismo de forma consciente e de forma a mostrar, né, para os seus pares que o caminho é esse? Veja, a Índia tem uma história, apesar de ser um país como o nosso, em índices de pobreza e tal,
mas ela tem uma história muito bonita, que é essa do Gandhi, né? Que era uma ocupação pela paz, uma ocupação pacífica, sentar no chão e ficar lá até que os ingleses saíssem. Desocupasse o país. Desocupasse o país, né? Não era um embate de luta, de pedrada, de quebrar, nada disso, absolutamente, né? Então, eu entendo que quando ele coloca, né, o Nobel da Paz, ele coloca isso, ele está partindo do princípio de que a juventude, ela pode ser protagonista, sim, né? Agora, ocupar o mundo seria trazer ideias novas, eu percebo dessa forma. Essa ocupação de mudança mesmo, mudança na política, mudança na minha escola, mudança no meu bairro, mudança na minha vida, né? Porque o jovem, ele tem que ter essa consciência, é isso que você falou. Será que ele de fato está consciente? Será que de fato ele não está sendo, né, de certa forma conduzido, levado a isso, né? O jovem tem que ter consciência daquilo que ele está fazendo e se responsabilizar por aquilo que ele está fazendo. Vocês, professora, têm um feedback, né, dos professores de que a escola está fazendo esses e outros debates, e aí a criança, numa perspectiva mais o jovem, talvez, né, de forma mais atuante, tem essa percepção, né? Do seu espaço, mesmo com todas as dificuldades, né, Cran, que a gente sabe, sobretudo das escolas estaduais, municipais, da dificuldade desse pedagogo, desse educador chegar até esse jovem, por inúmeros problemas que vivem no dia a dia, desse engajamento, dessa educação, e como é que esse jovem recebe isso, né? Bom, como eu já disse, o jovem hoje ele usa outros meios para se comunicar. Então, mais até do que a fala da escola ou do professor ou da categoria, o jovem ele utiliza do seu meio, do seu jeito de comunicar, né? E penso que, como disse o Nobel da Paz, se quiser, ocupa o mundo, né? Quer dizer, ocupar o mundo aí é ampliar essa luta para ser uma luta global, né? Por escolas melhores em todos os países, né? Quer dizer, uma luta local, eu penso localmente, ajo localmente, né? Mas tenho que também pensar global, né? Em termos da educação ambiental, o que se coloca, né? O que é pautado nas conferências e tudo é exatamente isso, é pensar localmente, agir localmente e pensar globalmente. Por quê? Porque se eu não tiver essa concepção do todo, a minha luta vai ficar muito em torno do meu umbigo, então ela é empobrecida, né? Ela acaba sendo empobrecida. Agora, com essa tecnologia toda, não tem como eu desconhecer o que acontece hoje na Síria, né? O que acontece hoje em Alepo, né, na Síria. Então, não tem como eu discutir, por exemplo, falar da educação ambiental sem falar disso, da guerra na Síria. Professor, e essa tecnologia, ela também está sendo bem assimilada dentro dentro daquilo que a escola oferece? Essa tecnologia também é bem assimilada pelo professor e aí ele utilizar isso de forma, né, mais produtiva, saber mais profunda. Chegar, né, no aluno. Eu, por exemplo, sou muito analfabeta nessas tecnologias, né? Eu sou muito analfabeta. Os alunos me ajudam muito, porque eles já chegam na universidade, que é o meu habitat, né? Eles já chegam lá com um domínio grande, né? Agora, muitos colegas trabalham com isso e têm uma resposta muito positiva por parte dos alunos, né? Mas eu, pessoalmente, não domino muito essa Mas o professor praia. não tem que ter também esse conhecimento, né, mais do que o aluno, né? A ferramenta, né, o professor não pode ter medo da ferramenta, né, professora? Esse é o meu problema. Complica, né? Esse é o meu problema. Eu morro de medo da ferramenta, né? Agora, o aluno não, né? O jovem não. Então, eu utilizo muito pouco, né? Mas, assim, por exemplo, uma aula que vamos ter é uma aula que eles vão utilizar
pelo celular, eles vão utilizar a internet, porque eles vão precisar disso. Ou fonte de como pesquisa. fonte de pesquisa. E a resistência de escolas, diretores, professores, aí não sei em que porcentagem isso acontece nas escolas privadas e públicas, mas de resistência no caso específico do celular, sendo que é uma ferramenta que está quase que grudada na mão do jovem, da criança, né? Eu penso que o celular tem o seu lugar, né? Ele tem o seu lugar. Na sala de aula eu posso utilizá-lo ou não, mas o aluno receber e mandar mensagem, eu acho que passa pela educação, né? Porque virou uma coisa homogeneizante. Você tem que ter aquele modelo e cada dia mais. Então, do ponto de vista ambiental, cada bateria dessa que é jogada no meio ambiente, cada carcaça de celular que é jogada no meio ambiente, são milhares e milhares de anos para decompor e mais a contaminação aí por metal pesado. Né? Então, assim, o que a juventude, todos nós temos que pensar é que, de fato, a gente está bombardeada aí por esse consumo, e que cada dia vem uma coisa diferente. Agora, dentro da sala de aula, o uso tem que ser enquanto ferramenta, e não o uso pessoal, né? Porque realmente você está dando aula e o aluno está lá teclando, ou toca, e ele sai da sala. Eu acho assim, que o aluno está sendo deselegante, digamos assim. Isso não acontece só na sala de aula com alunos secundaristas ou de segundo grau. Curso superior, isso acontece muito, pós-graduação muito, mestrado muito, isso está integralizado. Eu penso que falta aí essa elegância, né? Não é só com o professor em termos, né, de hierarquia, não por aí, mas com o outro, né? Então, aí a gente puxa o gancho para a questão ambiental. Se eu não me vejo no lugar do outro igual, como é que eu vou me ver no lugar do outro diferente, que é o cerrado, por exemplo? Sem dúvida. Né? Desmatar, secar, dragar o rio e tal. Professor, isso aí. Você acha que as pessoas hoje dão mais importância ao que é virtual do que está real, posto na sua frente, um ser humano, uma vida se comunicando com você? Como é que você vê isso? Olha, eu penso que estamos numa sociedade, né, que eu coloquei anteriormente, que tenta homogeneizar, né, todo mundo ser igual. Então, todo mundo quer estar inserido. E se está pautado que estar inserido é usar as redes sociais, criar um avatar, né, eu posso colocar ali alguma coisa que minha fantasia, né, permite ou deseja, né? E a ferramenta, ela permite isso. Agora, o que a gente precisa na escola, enquanto professores, educadores, em especial na educação infantil e nas séries iniciais, né, no ensino fundamental como um todo, trazer novamente valores que não permitam, né, ou que façam pelo menos o aluno pensar, refletir sobre a sua identidade. Nosso tempo está acabando, e falar um pouco de palco social. A escola é um palco social e, para tanto, ela precisa de um certo comportamento exigido daquele cidadão, cidadã que ali frequenta. E você acha que quando falta esse respeito, quer dizer, o professor está dando a aula, o aluno às vezes não conversa com o colega, não tem a conversa paralela, mas tem aquele silêncio terrível, imagino, do professor, que está se doando naquele momento, passando conhecimento, e os alunos teclando entre eles, às vezes até fazendo chacota ou qualquer coisa que o valha nesse sentido. Você acha que com a inserção da tecnologia tem mudado esse comportamento dos palcos sociais, tem caído por terra essa questão de palco social, de comportamento? Bom, eu penso que é um reforço, né? A escola, na verdade, ela representa essa sociedade que está aí. Ela reproduz. Dentro dela você tem essa sociedade. E se essa sociedade, o valor dela é esse uso, né, esse não contato com o outro, apenas virtual, isso que é o charme, digamos assim, né, a ponta da ponta, realmente a gente tem muito a caminhar. É verdade.
Ou seja, ainda continuamos com a esperança, né, professora? Ela pode dar pipoca ou piruá, né? Exatamente, pipoca ou piruá. Mas o importante é ter esperança no final? Sim, a esperança sempre. É isso que faz a gente caminhar. É esperança e alegria. Obrigado, viu, professora, pela sua agradeço. participação aqui conosco. Foi um prazer recebê-la, trocar essa ideia com você. E eu queria que você dissesse para os nossos ouvintes que a esperança continua e, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu é que agradeço e nós devemos, né, trazer sempre para nossas crianças e para as famílias e para a sociedade em geral, quem está na luta ambiental, é que há esperança, né? O cerrado, ele pode não nascer cerrado, mas alguma coisa vai nascer. Muito obrigado, bom dia a todos. Esse programa teve produção de Minéia Gomes, mesa de áudio Ricardo Souza, direção de estúdio de Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak, a gerência de rádio é de Jair Cardoso, a apresentação foi de Emerson Cran e minha, Ernesto Fleury. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Até lá. E agora você fica com o programa Fala Goiás com Josiel Menezes na Rádio Brasil Central e na RBC FM. Você fica na companhia de Ernesto Fleury com o programa A Vez do Brasil. Tchau, tchau. Valeu, gente! Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.